pessoal da regional mais bonita do Brasil. Seja bem-vindo ao SharkCast, o podcast da regional Shark Tank, Tanque dos Tubarões. E hoje a gente está com um tubarão diferenciado aqui na nossa mesa, na nossa conversa. Tomar um café, na verdade ele está com café, eu tô com água aqui. Mas antes de apresentar o nosso convidado, falar aquilo que é de praxe, né? Estamos aqui na plataforma YouTube, então aqui você pode curtir esse vídeo, que ajuda muito no engajamento do vídeo. Você também pode se inscrever no canal. Se você não está inscrito, eu acho que você está em pecado. A gente pode conferir isso teologicamente, se está correto ou não. Mas o mais importante disso é que nós fazemos o podcast, o conteúdo desses vídeos, para que seja bênção. E uma bênção, ela é boa demais para ficar só conosco. Então compartilha com seus amigos, nos seus grupos. Com certeza, o que está te abençoando vai poder abençoar muito mais pessoas, em nome de Jesus. Bom, Dinho, seja muito bem-vindo. Estou aqui com o Dinho. Dinho Oliveira ou Dinho de Oliveira? De Oliveira. E o prefeito é Fabrício Oliveira ou de Oliveira? Oliveira. Tá. Então vocês não são parentes? Não somos. Ah, meu Deus do céu. Não somos. Já Primeira deu revelação muito problema, de hoje. mas não somos parentes. Seja muito bem-vindo aqui. Por mais que nós dois sejamos loiros, são muito parecidos, né? Eu pensei que eram gêmeos. As pessoas sempre falam, sempre me confundem com o prefeito na rua. Seja muito bem-vindo ao podcast, ao SharkCast. Para nós é um privilégio ter você aqui. Que responsabilidade, rapaz. Eu estar aqui do outro lado é muito difícil, do lado de entrevistado. Geralmente eu que faço as perguntas. Quem não sabe, o Dinho é jornalista, trabalha, tem tanto uma agência, mas enfim, stand-up comedy, que eu sei que você já fez bastante. Inclusive, quando eu estava a casar, eu fiz diversos eventos, né? Eu e a Vitória fizemos muitos eventos para levantar recursos para o casamento. E um deles foi um espetáculo de stand-up, né? Lembra disso? Foi muito legal, Foi extremamente divertido, né? Então, stand-up, jornalista, apresentador, nós já fomos entrevistados por você, eu acho que até mais de uma vez. Mais de uma vez. Porque... Na Transamérica Isso. você foi na TV também, já te entrevistei várias vezes. Então, normalmente você está do lado de cá. Segunda vez na vida que eu respondo perguntas. A primeira foi quando eu casei. Né? Que eu respondo todas as perguntas que a Ana me faz durante a vida. Mas hoje, o intuito de te trazer aqui, além de com certeza ser um papo muito enriquecedor, né? Porque a gente tem vários assuntos para tratar, mas nós gostamos de trazer aqui pessoas que têm uma missão de vida, uma missão através de diferentes formas. Nós costumamos a falar, porque normalmente se entende sobre missão, ir para a África, tadinho da África, a gente sempre usa a África, né? Mas missões transculturais, ir para a Índia, ir para a China, Venezuela, né? Nós temos uma missão muito forte, nós custeamos através do Missão Entre Amigos, parte da missão da Venezuela, que hoje se tornou uma África na América do Sul, né? Essas missões que parecem assim muito difíceis de serem feitas e tudo mais, né? Mas a grande verdade que a gente aprende com o nosso bispo é que missão, todo aquele que tem uma missão de vida, né? Então isso sendo realizado a partir de um encontro com Jesus, e a partir disso aquilo que nós temos como dons e talentos são usados por Deus para realizar uma missão, né? E hoje você, através do jornalismo, da comunicação, tem vivido isso de algum tempo para cá, e a gente vai conversar um pouco sobre sua história. Mas a primeira pergunta que eu tenho para você é o que você entende como missão? O que para você é uma missão? Rapaz, missão é tudo aquilo que você faz com amor. Simples. É muito simples, né? Quando a comunicação, para mim, ela é minha vida, é minha missão, né? E eu entendi que a comunicação, ela tá desde o olhar que você dá para aquela pessoa quando você dá bom dia, até quando você noticia uma matéria corretamente, até quando você gere uma crise, quando você pega uma resposta, né? Hoje eu coordeno as respostas das redes sociais da prefeitura. Sim. Eu digo que quando eu fiquei um tempo fora da prefeitura para fazer a campanha do senador Jorge Seife,
E quando eu voltei, eu falei, eu quero as respostas. E ninguém queria as respostas Sim. das redes sociais. Eu falei, não, é meu, não tem conversa. E eles passaram para mim a coordenação, porque para mim não é nada mais satisfatório do que quando a pessoa fala, olha, minha rua tá com um buraco e eu consigo ver o buraco e conseguir articular, comunicar com o secretário de obras, o secretário de obras vai lá e fecha. Né? Isso para mim é missão, porque me enche o coração de alegria ver que a pessoa ela tá satisfeita, que eu consegui ajudar a atender a necessidade de uma pessoa. Né? E o humor também entra nessa missão de comunicação. O humor da parte das artes é a minha paixão, é a minha paixão, é o que eu mais admiro, assim. Eu ainda vejo Chaves, vejo Chapolin, vejo filmes de comédia e eu não atuo mais como comediante de stand-up, mas inclusive, o humor me abre portas. O pessoal tá aqui, assim, com certeza, nesse momento aí no chat, com essa questão. Seria possível Dinho voltar ao stand-up? Ou a produção de humor de alguma forma? Hoje, cara, quem sabe? Né? Quem sabe? Mas eu uso o humor na minha vida. O humor hoje, pra mim, é meu estilo de vida. Eu consigo abrir portas, consigo tirar um sorriso, eu consigo deixar uma reunião mais leve. Sim. Eu consigo melhorar um ambiente com a piada. Então, isso pra mim também faz parte da comunicação. Pra mim, comunicação é uma das áreas mais completas que existem. E isso pra mim é missão. Desde que tudo que se faz com amor. Perfeito. Até porque evangelho é a comunicação das boas novas. É verdade. Da salvação, da paz que excede todo entendimento, do amor de Cristo. Então, eu não vejo, de fato, como é impossível acontecer, o evangelho sem comunicação, sem comunicar, né? Então, maravilha. Estava me lembrando, até antes aqui de iniciarmos, a gente comentou um pouco sobre isso, mas vindo para cá, estava me recordando, né? Vendo o Dinho lá do galpãozinho, agora não me recordo se foi 2017 ou 2016, só essa dúvida que me surgiu. Acho que 6 anos, 17. 17, né? Foi no primeiro governo, na primeira gestão do prefeito Mário Carlos. Me lembro o Dinho de 2017. O que te fez chegar à igreja? Como foi esse processo seu, esse impacto, né? Eu gosto demais dessa história, já ouvi umas 10 vezes e quero ouvir mais 10 vezes, com certeza. Rapaz, eu estava num relacionamento antes do meu casamento, né? E eu era um cara extremamente ciumento, um cara extremamente seguro, um cara extremamente medroso. Sua irmã teve um bom trabalho comigo, viu? Quem não sabe, minha irmã, líder de equipe, liderou o Dinho por um bom tempo, né? Foi inacreditável. Aí eu pensei em suicídio. Eu era um cara extremamente triste, um cara extremamente revoltado. Mesmo que eu já trabalhasse com comédia, eu já fizesse humor, eu andava com 2 máscaras, né? Ligava o microfone da rádio, era o Dinho comediante, o cara que fazia as pessoas darem risada e gargalhada. Quando eu ia fazer shows em bares, teatros, eu já fiz show para um local com mais de 1.400 pessoas, semana de arquitetura da como é que é o nome da faculdade lá de Blumenau? Da FURB. Mais de 1.300 pessoas lotado na FURB. O próprio Fala Cabeça, né? Que eu conheci como um programa de rádio, né? Depois se tornou um podcast, um programa de TV. Você também, eu acho que fez espetáculo com esse nome, né? Fiz. Então, isso alcançou muita gente, né? Era um programa aqui na nossa região, meu Deus, todo mundo conhece, ouve, né? Esse nome. Eu entrevistei diversos artistas, celebridades, famosos. E o programa, ele tava muito bem, assim, né? Eu vivia uma vida de artista em início de carreira que todo artista queria ter. Mas faltava alguma coisa, sabe? Faltava algo, assim. E aí
eu tava nesse relacionamento e essa pessoa... E a gente teve brigas, eu falei uma vez pra ela que eu ia me matar e ela ficou extremamente preocupada. E ela falou, vamos pra Sara, vamos pra igreja. Eu falei, que mano é igreja, né? Você tá de brincadeira comigo. Fazia piada de stand-up, né? O meu pai, ele era missionário numa igreja em Brusque. E eu brigava com ele. Porque ele queria modular as minhas piadas. Eu ficava revoltadíssimo, assim. E aí eu entrei na igreja, fui numa arena. E aí eu cheguei, eu entrei, aí eu vi aquela galera pulando e a luz piscando. Falei, meu Deus, essa gente tá muito louca, me dá um copo de bebida que eu quero ficar louco também, né? E aí eu cheguei na Sara, eu vi aquele povo alegre, uma forma leve de se fazer evangelho, uma parede preta, e aí eu fui me identificando, né? E aí eu tava conversando com o teu pai na primeira conferência de carnaval, ele falou, faz um stand-up aí pra gente. Eu falei, cara, que loucura é essa? O que esse homem tá falando, gente? E aí eu fiz e foi muito divertido. Sim. E aí eu nunca mais parei de seguir os valores e caminhos do cristianismo. Assim. E o que você diz a respeito, e hoje a gente como igreja tem tido cada vez mais esse cuidado sobre a saúde emocional das pessoas. Nós vivemos em uma região onde aparenta ser tudo perfeito. Se você pegar a região de onde nós temos igreja, que é de Bombinhas a Jaraguá do Sul, né? É a melhor região por índices do Brasil. Né? Então, se olhar o feed de todo mundo dessa região, tá sempre bem. Uns têm uns carrões, outros têm uns corpões, outros têm um sorrisão. Né? Então, aparentemente está sempre bem. Mas uma das coisas que nós percebemos logo quando nós chegamos e foram aqueles anos de grandes índices de suicídio, né? Em Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, né? Então a gente notou, realmente eu creio que essa é o que a prefeitura de Balneário Camboriú fez muito bem. E você pode falar o que for, tantos avanços, a areia, a estrutura da cidade, vários lugares, mas talvez hoje eu olhando de fora, não sou mais morador da cidade de Balneário Camboriú, me aparenta ser o maior salto e maior vitória do governo, me aparenta ser o abraço. Um abraço ao idoso, um abraço à vida e tudo mais. Parece o trabalho mais bonito que alguém poderia fazer. O que você acredita que condiciona uma pessoa a ter uma saúde emocional, da qual você já teve e chegou na igreja assim, né? O meu primeiro, sou suspeito para falar, mas eu acho que o abraço é a obra mais genial do prefeito. Né? Eu trabalho com ele desde o começo, eu caminho com ele desde 2014. Eu conheço ele desde antes de 2014, porque minha mãe foi candidata a vereadora quando ele foi candidato a vice-prefeito de Balneário Camboriú. Mas caminho politicamente com ele desde 2014. Sim. Cara, pra mim a coisa mais espetacular que eu já vi um gestor fazer. Cuidar da saúde emocional das pessoas. Sim. Porque você não gera emprego se o empresário não estiver bem, você não consegue trabalhar se você não estiver bem... Né? Você não consegue fazer várias coisas. E Balneário Camboriú era a cidade com o maior índice de suicídio do Brasil. Juntamente ali com outros municípios, esse índice caiu absurdamente. Sim. Né? Então, cara, a saúde emocional ela é o ponto base, o ponto chave de tudo. Né? O ponto base, o ponto chave de tudo. E a igreja, ela é fundamental. Em momento nenhum, e é sempre bom falar isso, que a igreja não substitui a psicologia, mas ela é um complemento a. Eu fiz terapia junto ali, eu fui buscar ajuda psicológica, juntamente com psicólogos com preceitos cristãos, né? E me fez um bem grande, demais, porque o grande problema da saúde emocional das pessoas, eu acredito, é você não saber quem você é. O grande problema da sociedade, para mim, é a falta de identidade. Que a gente pode discutir por N fatores aí, mas é a falta de identidade. Mas era assim que você se sentia?
quando você estava no palco, quando você estava apresentando o seu programa de grande sucesso, você estava consciente disso ou isso se manifestava de forma inconsciente? Não, eu tava consciente que era um personagem. Comédia pra mim era a minha válvula de escape. Uhum, Só que eu subia no palco sempre acompanhado de um copo de bebida. uhum. Eu bebia O antes que de subir. fundamentava aquela tua identidade Claro, tinha que estar sempre acompanhado com alguma coisa. claro. E houve, então, teve essa transformação de Uhum, entender que eu não era a comédia, mas a comédia fazia parte de mim. E que eu era uhum, muito mais do que a comédia. uhum, Então veio muito tempo de acompanhamento, uhum, acompanhamento com, contigo, com a tua irmã, com o bispo, com a Babi, né? uhum. Houve muita leitura, Sim. livros, estudos, sabe? Eu me aprofundei em quem eu Uhum, era, uhum. né? Muita coisa veio para montar e tentar entender quem hoje eu sou como homem. Sim. E isso com certeza eu devo a Deus. Mas Uhum, com certeza Deus veio me resgatar e fez um milagre na minha vida. uhum. Porque com a tua experiência, e hoje, até através do Instituto, através do Missão Entre Amigos, Parceiros de Deus, que é o nosso projeto realmente para angariar tanto fundos quanto recursos humanos para tal, né? Os atendimentos psicológicos que nós oferecemos hoje para a comunidade, ela vem justamente com esse entendimento da importância de você ter um acompanhamento profissional Com junto certeza. ao suporte espiritual, né? Com o encontro com Deus, ele fundamenta a salvação do teu espírito, da tua alma. Mas o teu resultado aqui enquanto indivíduo, hoje você, esposo, profissional, tantos papéis que se exerce, se você não tiver maturidade emocional, né? Você pode fazer desmoronar aquilo que era para ser sucesso, aquilo que era para ser bem-sucedido. Mas hoje, com a sua experiência, o que você acha que é importante para uma pessoa encontrar a sua própria identidade? Você conseguiu discernir dentro da sua experiência ferramentas, momentos, questionamentos que pode ajudar a pessoa a afirmar a sua real identidade? Cara, eu parei pra pensar 5 preceitos que eu aprendi na faculdade de jornalismo. Quando você entra na faculdade de jornalismo, você aprende a responder quem, quando, onde, como e Uhum, porquê para escrever uma notícia. Então eu fiz o meu quem eu sou, uhum, sabe? Quando eu descobri o que eu gosto de fazer, uhum. como eu posso fazer, Legal. onde eu posso fazer e por que que eu posso fazer, Aham, né? E é uma parte muito de estudos, aham. né? É até meio xarope que eu vou falar. Mas eu acho que o problema do mundo, além de não encontrar Deus, e eu acho que é fundamental, que as pessoas não estudam. Elas não param para estudar um pouco sobre elas. Uhum, Você não para ler um livro. Não estou falando de livro de autoajuda de aeroporto, livro barato de autoajuda de aeroporto, mas é você parar e entender, né? Quem é você? Por que que você é você? Isso se uhum, encontra muito na filosofia, uhum, né? Na cultura, uhum, né? É, filmes que transmitam bons valores. uhum, Tanto, e Hollywood tem poucos, mas tem filmes, né? A beleza de Senhor dos Anéis, a beleza do Rock Balboa. uhum, Cara, pra mim, Rock Balboa é incrível, mas ajudou a me amadurecer como homem, uhum, uhum, né? Então, essas coisas, a gente pode até falar desses filmes e tal, e sobre a importância da cultura na vida da pessoa. Mas a uhum. cultura, ela forma um intelecto e ela forma uma identidade. Sim, O que sim, você consome é o fundamental, com é o princípio certeza. básico da sua Uhum, identidade, né? Então é uhum, isso. Eu acho que a pessoa ela vai saber quando ela começar a estudar mais sobre ela e as coisas que ela gosta. uhum. E para você, pegando tudo isso, todo esse gancho, Se eu qual foi. falar demais, você me corta, porque Imagina, jornalista porque a desengata gente aqui. vai falar mais, vamos bater mais em questão de produção cultural. Quero ouvir o que você tem hoje entendido como essa importância que nós estamos passando como sociedade e tudo mais. Mas qual foi a importância para você, então, no seu processo de autoconhecimento, no seu processo de cura e principalmente no seu processo de se tornar quem você é hoje, né? Hoje
como coordenador ali no gabinete do prefeito, tendo a sua própria agência, que hoje é casado, muito bem casado. Hoje as pessoas veem um produto pronto, mas o processo de chegar até aqui, qual foi a importância da igreja, a importância de uma célula, a importância de uma vida com Deus pro Dinho de hoje? Em resumo, cara, a minha empresa, a agência, ela leva o nome de 11:33, por causa de Lucas 11:33, que fala que tudo que é bom deve vir à luz. Eu entendi por que Deus me colocou na comunicação, para colocar tudo que é bom venha à luz. E se não fosse a igreja, e eu nunca me esqueço que eu estava sentado na Chácara Mar, no dia da minha revisão de vidas, e eu não sabia ainda muito bem o que estava acontecendo ali. E alguém uma vez me falou que se eu abrisse a Bíblia aleatoriamente, Deus ia falar comigo. Eu ainda não sei se teologicamente é muito certo. As pessoas devem ler a Bíblia toda, só para deixar bem claro. É importante ler a Bíblia toda. Antes que eu fale que eu cometa alguma heresia aqui. Mas eu tava ali e eu abri nesse versículo. Eu abri nesse versículo e quando eu fui dar o meu testemunho no altar, eu li esse versículo. E a partir desse momento, esse versículo andou comigo por todo o meu caminho e ele tá comigo até hoje. Sim. Então a igreja, ela te mostra o que você veio fazer no mundo. O cristianismo é sobre isso, né? Então, em resumo, é isso. O que eu vim fazer no mundo. Muito bom. E eu levo esse versículo, pra vida toda, e se não fosse a igreja, eu não conheceria. Então, em resumo, é mostrar a verdade que está na Bíblia. E próprio Tubarão, né, a gente fala muito a respeito disso, né? Que é a figura de quem não erra o bote, né? Dificilmente você vê um tubarão errando o bote, né? Ou à toa a linha. Quando ele aparece, geralmente tem um motivo bem específico, né? Então, essa figura de alguém que tem um propósito, um objetivo, uma missão, e a clareza dessa missão, né? Então, graças a Deus por isso, né? Eu vejo que a vida como um todo, de um homem, de uma mulher, que tem tanto potencial, a gente sempre fica falando a respeito dessa questão do potencial, né? Existe um momento que a pessoa precisa parar de ser um potencial para ser uma potência, né? Potencial é uma promessa. Poxa, essa pessoa tem potencial. Às vezes é quase que título de consolo, né? Às vezes aquela professora chega para uma criança que bagunça muito, não sei como era você na escola, mas eu já ouvi algumas vezes na minha vida de escola, a professora falando assim, nossa, mas esse aluno tem tanto potencial. Se parasse um pouquinho de conversar, se prestasse um pouquinho mais atenção, mais nesse sentido, né? Então, realmente, essa questão que você falou de entender o porquê eu vim ao mundo é o que muda completamente a existência de uma pessoa, né? De entender o propósito, de ir perseguir esse propósito, né? Hoje, você acredita que você está cumprindo a sua missão, cumprindo o propósito ao qual Deus te designou, quando você está no seu trabalho, quando você está cumprindo aquilo que você falou sobre missão, né? Às vezes uma resposta de um buraco, você trazendo uma solução real, prática, objetiva, ajudando a construção da cidade, né? Você acredita que você está cumprindo seu propósito? Cara, eu acho que a beleza de uma vida com Deus é que você está sempre buscando o caminho de cumpri-lo. Quando você já cumprir, você vai morrer, né? Então, você vai para junto dele. Então, eu tô a caminho de cumprir. Que maravilha. Caminho de cumprir. E tô só começando. Muita coisa por fazer ainda. Amém, amém. Muita coisa por fazer. E me diz uma coisa, até uma das conversas que a gente estava tendo em off, sobre essa questão política, cultural, social, que nós estamos vivenciando, parece que estamos muito em curso de algo que está acontecendo, né? Então, hoje, qual que é a sua visão
em relação à importância política e aquilo que a gente estava conversando sobre a importância cultural em toda essa guerra política, toda essa questão de narrativa, né? O que você tem estudado, o que você tem para passar assim, nesse sentido? Toda a resposta... tem muita gente que fala que perdemos, né? Todo mundo fala, tem muita gente que está descrente que Terra o socialismo, arrasada, né? que o comunismo Toda resposta passa pelo cristianismo. O professor Olavo de Carvalho, que depois da Bíblia e de Cristo é o cara que permeia a minha vida, ele fala que ele falava que naquela época que é o momento do cristianismo se unir. Depois ver se é santo, se não é santo, mas a igreja católica e os protestantes têm que se unir para uma guerra cultural, para valorizar aquilo que é justo, que é belo, justo e moral. Né? Nós temos que começar a nos posicionar tanto politicamente quanto culturalmente. Mas eu acho que o brasileiro, ele tem... Uma boa parte dos brasileiros, eles têm um grande defeito, que é falar e não estudar. Todo mundo tem diversas críticas à seleção que o Tite montou para a Copa de 2022. A primeira coisa que me veio à cabeça foi mais ou menos isso. Todo mundo é técnico de futebol. Todo mundo é técnico de futebol, mas estudar futebol, estudar as táticas, estudar por que chamou o Paquetá, por que não chamou o Paquetá, por que chamou o Vini Júnior, por que não chamou o Vini Júnior, ninguém quer. E ele fala uma coisa que era muito interessante, que ele falava, gente, tem que sentar e estudar. E as pessoas falavam, mas nós temos que fazer alguma coisa imediatamente. E aí deu no que deu. Né? O presidente Bolsonaro, ele ficou 4 anos no poder. Mas nunca se viu uma discussão cultural, social, filosófica, que a religião, para mim, entra nisso, né? O cristianismo entra nessa parte filosófica. Era sempre, mito, mito, não sei o quê. A idolatria, ela é um pecado desde que o mundo é mundo. Né? Quando você idolatrava Faraó, quando as pessoas idolatravam Faraó, deu as pragas lá, Deus mandou as pragas no Egito. Bolsonaro é um homem como a gente, um homem com virtudes, e eu vejo muitas excelentes virtudes, mas também tinham defeitos. E as pessoas, elas não entendiam o porquê se votar em um ou em outro. Só iam lá e votavam. Mas o Brasil precisa, a gente precisa de senso crítico. Começar a ler, começar a assistir filmes, começar a ver documentários, podcasts, começar a ser educadas. Né? O Olavo falava, fique 5 anos em silêncio antes de começar a opinação política. Para que nesse silêncio você possa ler, você possa construir uma opinião. Fundamentar sua opinião. Fundamentar. E isso passa muito pela cultura. Quem me trouxe aqui até foi um discípulo da Sarah, né? Que foi o William Wolff, que é um rapper brilhante, o que ele faz com rap e as pessoas que ele toca com rap. E ele tava me falando que, poxa, eu queria fazer mais por política, né? Eu queria estar mais envolvido politicamente. Eu falei, cara, o que você tá fazendo, o que a Cabana Sounds está fazendo, é que vocês fazem muito mais importante. Muito mais importante do que se filiar a um partido político, ir pra rua e pedir voto. Porque a partir do momento que a gente toca essas pessoas, essas pessoas, elas começam a ter um senso crítico maior sobre tudo o que acontece. A respeito disso, qual que você acha que é a importância de fato, pessoas cristãs adentrarem na produção cultural, adentrarem na faculdade, por exemplo, uma faculdade como jornalismo, nesse entendimento de um todo, de uma construção de sociedade. Pessoas cristãs, pessoas com uma missão de vida, adentrar e preencher esses espaços públicos.
Karl Marx sempre criticou a fé, sempre criticou a transcendência da fé. Ele sempre se preocupou muito com o material e sempre quis trazer a guerra de classes. Uma revolução. Não deu certo a Revolução Armada, caiu a União Soviética e tal, e Antônio Gramsci, que foi um outro filósofo de uma linha marxista, entendeu que eles deveriam ter uma dominância em 3 esferas: educação, cultura e mídia, que é o que o Brasil vive hoje. Hoje é 70% de influenciadores, cantores, artistas vivem o socialismo e condenam o cristianismo, né? Unidos aí, algumas pessoas que passam uma mensagem que eu acho meio errada. Então, cara, a igreja, ela é fundamental. Se eu pudesse dar, na minha humilde opinião, pudesse dar uma opinião a mais para Sara, nossa terra, eu diria que não adianta você... que é legal, são maravilhosos os filmes que falam e que puxam muito de versículos, mas os princípios cristãos produzirem outros filmes que falem de princípios. Eu amo, pra mim, a obra mais espetacular de cinema, as pessoas vão me ofender muito, é Rocky Balboa. Rocky Balboa é um homem em dificuldade que teve o seu princípio quando ele foi lutar. Ele se dedicou, ele correu atrás e ele enfrentou um campeão mundial. Que me remete muito a Davi e Golias. Né? O Rocky se posicionou como Davi e enfrentou o seu Golias, que era Apollo Creed na época. Se apaixonou pela sua mulher, que era a Adrian, e viveu um propósito de casamento e de falar, cara, todas as lutas que eu fizer, todas as lutas que eu ganhar, eu vou vencer por ela, dar a vida pela mulher, que também tá na Bíblia, certo? Se eu estiver falando alguma coisa errada bíblica, você me corrige. No seu sexto filme, o último filme que ele protagoniza, após isso ele participa ali do Creed, do filho do Apollo, ele tá idoso e ele é convidado para fazer uma última luta. O filho dele fala, não luta, não vai pro ringue. E o Rocky fala uma frase que, cara, quando eu assisti esse filme não convertido, mas a vez que eu me converti, o filme passou a fazer muito mais sentido na minha vida. Que não importa quantas vezes você bate, mas o que importa é quantas vezes você cai e você aguenta apanhar e se levanta para continuar lutando. Então são filmes como esse, filmes que te trazem princípios e valores, e eu posso me posicionar muito bem como homem, porque é o que eu vivo, e eu me posiciono muito levando essa filosofia do Rocky Balboa. Eu acho que é o que o cristianismo precisa fazer. Uma linha, por exemplo, de um C.S. Lewis que escreve um Crônica de Nárnia. Exatamente. Mais ou menos nesse sentido, de ter outras obras, não somente para o público cristão, algo que possa comunicar com a sociedade de forma em geral. Exato. Se eu pudesse dar uma sugestão, você que tem o WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp com o Bispo Rodovalho, leva essa sugestão minha para o Bispo Rodovalho, fala, olha, me levaram essa sugestão aqui. E não só para filmes, né? Claro que filme... Foi um exemplo. O conteúdo audiovisual, ele chama muito, né? Chama muito... Meu Deus, o que falar sobre as plataformas, né? Acho que é febre, realmente todo mundo tem assinatura. Ou conhece alguém que tem assinatura e aí assina. Pega emprestado. Acessa o Netflix, o Amazon, né? HBO, não sei o que, Disney, o próprio Brasil Paralelo, que eu acho que grande salto que eles deram, né? Que agora eles têm um streaming com filmes que passam esses valores. Então creio que já é um salto. Inclusive tem um amigão nosso que era de Brasília, que se mudou para São Paulo, hoje é roteirista do Brasil Paralelo, que é da Sara, firme, né? Então, veja que os próprios cristãos de uma geração nossa já estão se posicionando para esses espaços, esses ambientes, né? Então, teve uma série recente que ele é um dos roteiristas da série do Brasil Paralelo. Olha que legal. Então, cristão. E ele, inclusive, roteirista de filmes da Sara, desses da conferência e tudo mais. Show. Né? Então, ele teve a sua escola nesses filmes e hoje é um dos principais roteiristas. O Brasil roteiristas. Paralelo faz um trabalho fundamental. Fantástico. Fundamental para as pessoas entenderem.
E falta também, cara, influenciadores digitais. Olha o que o Nicolas fez no Brasil, cara. Aham. É verdade. Olha a revolução. E esse menino hoje tá tentando ser calado, querem calar ele de Sim. diversas E não conseguem, formas. né, cara? E ele plantou uma semente. É, Ele plantou uma semente, é verdade. É né? verdade. Então, cara, a partir do momento Pô, que... tá aqui, ó, o moleque aqui, ó, meio cara de desnutrido, mas tem um grande potencial, né? É, Assumir aí uma posição de influenciador digital. a gente precisa dessa É galera. A verdade. gente precisa de músicos, de comediantes, de autor, de escritores de romance, de Sim. ficção. Precisam de artistas da mais diversa forma. Uhum. A política, ela é só um fim, mas o meio é a cultura, Uhum. Uau. sabe? Uau. Uhum. O meio, ele é a cultura. Uhum. O que muitos adultos hoje, que têm um posicionamento mais progressista, mais à esquerda, ouviam na época, Cazuza, Uhum. Renato Russo, o Tropicália, Uhum. que eram revolucionários. Sim. E a revolução, eu não gosto da palavra revolução. Se as pessoas falam pra mim que vão fazer uma revolução no evangelho, eu já fico com o pé todo Uhum. atrás. Porque o que é bom não precisa ser mudado, gente. Uhum. A base do conservadorismo, né? É você conservar aquilo que é bom. Claro. E aí, claro, ter o progresso, né, no desenvolvimento em si, né? Então, Claro. ah, o próprio evangelho, né? Que quando Jesus fala, eu não vim para anular a lei, vim para cumpri-la, nos mostrando um outro caminho, né? Um caminho além disso, né? Então, realmente não, ele nunca desfez nenhuma base, né? Ele iniciou de uma base, né? Então, isso é muito... uma geração, quando tenta cortar aquilo que é de outra, tem que iniciar do zero. Iniciar do zero é muito mais trabalhoso, né? Então, realmente... Hoje, o que você acha que nós, como... na localidade em que estamos, hoje, nós, como igreja, estamos em 10 cidades diferentes, 12 localidades diferentes. O que você vê dessa nossa região, que nós poderíamos fazer? Às vezes alguém está nos ouvindo hoje e é rapper, ou é um excelente designer, ou escreve bem, mas não sabe. O que você acha que daria para ser feito aqui na nossa região desde já? Algo para ser iniciado, pulverizado. Como, por exemplo, o MC Wolf, o Novinho que já veio aqui. Aquele menino é também espetacular, né? Espetacular. Eu conheci aqui junto com o Novinho no episódio. Tem aí, né? Quem ainda não assistiu esse episódio pode, assim que acabar esse, entrar no canal e procurar. Nós fizemos o episódio com o Novinho junto com o Relíquia. Você conhece o Relíquia? O Wolf tava me falando dele no carro. Fantástico. Tem uma história Legal. lindíssima, muito impactante mesmo. Então, o que dá para ser feito hoje aqui na nossa região? Estude e faça. Cara, você é um comunicador, comece a trazer princípios. Uhum. Né? É triste falar, mas desde o primeiro momento que eu resolvi me posicionar como um conservador, como jornalista, você acha que eu vou trabalhar na Globo? Você acha que as grandes mídias vão me chamar? Uhum. Não vão. Você acha que mídia que tem um chefe de redação progressista? Não vai. Sim. Então, eu abri minha agência, toco minha vida, não tenho do que reclamar, sou muito grato por tudo que Deus tem me dado. Mas, cara, estude e faça. Uhum. Mas estude. Pegue um livro, sabe? Tem pessoas na igreja que às vezes me mandam mensagens. Poxa, Edinho, eu queria ler sobre filosofia, política. Pergunta. Uhum. Aprenda, estude. Não tenha preguiça de estudar. Tenha uma vida intelectual. Uhum. É o primeiro passo. Sim. Sim. Que assim você vai conseguir influenciar outras pessoas. Uhum. Eu digo sempre que se você parar para pensar, o cara mais legal da escola na sua adolescência era o professor que usava maconheirão de história. Uhum. O cara é divertidíssimo, ele é engraçado. Como influenciou, Ele né? influencia porque ele é um cara muito da hora. Uhum. A gente precisa de gente assim. Uhum.
que seja legal, que as pessoas tenham vontade de ter perto. Uhum. Para aprender sobre valores, sobre o que é belo, justo e moral. Uhum. E as pessoas precisam fazer. Mais uma sugestão, se eu pudesse fazer para todas as igrejas evangélicas e católicas do Brasil. Cara, grupos de estudo de livros Uhum. Uhum. que professem, claro, os valores e princípios da Bíblia. Sim. E quando elas estiverem maduras ao estudarem o que C.S. Lewis fala, que é maravilhoso, C.S. Lewis, que Roger Scruton fala, o Edmund Burke, Olavo de Carvalho, entre tantos outros autores. Nós começamos a formar uma galera com um entendimento muito maior. São pouquíssimos, se você parar para pegar a grande gama de intelectuais e artistas, e pouquíssimos que professam o protestantismo. É verdade. E você tocou em algo que é curioso, né? Você é um jornalista que se posiciona como conservador. Você já sentiu na pele preconceito, discriminação pelo seu posicionamento? Não. Mas sempre tem uma cutucada. Só que pra pessoa ter que debater comigo, ela vai ter que ter estudado um pouquinho. E aí eu consigo me segurar nos argumentos. Sim. Né? E, cara, os Estados Unidos é perfeito. Pra mim, o modelo de comunicação ideal do jornalismo é nos Estados Unidos. Boa. Você tem a CNN. Você sabe quem é quem, né? Não se esconde nada. Declaradamente democrata, que é de esquerda. Você tem a Fox, que é declaradamente republicana. Você tem as rádios, que são todas republicanas. Você tem Hollywood, que é majoritariamente progressista. E você consegue identificar, e eu acho que isso é a beleza do mundo. Não tem problema. Aqui a gente tem uma imprensa que se vende como isenta e que não tem claramente posições, né, já fundamentadas ali, né? Pra mim é um perigo o que fizeram com a Jovem Pan. É um perigo afastar comentaristas conservadores e brilhantes. Pessoas que eu sigo no Instagram e nas redes sociais ali, que as pessoas deveriam seguir para ter um entendimento um pouco diferente de política, né? A Jovem Pan é a única emissora que tem comentaristas de direita e de esquerda. As outras grandes emissoras você não vê, elas são majoritariamente de esquerda. Hoje tem a Gazeta do Povo, que é de direita, tem a Revista Oeste, que é de direita. Mas as outras são geralmente campo progressista ou alguns liberais, algumas pessoas mais economia é tudo e tal. Então falta, eu acho que deveria ser assim o Brasil. Se você é republicano, beleza. Se você é democrata, beleza. Tanto que existe uma alternância de poder nos Estados Unidos muito frequente e respeitada. Né? Saudável, né? Saudável. E o que você falaria para aquele que tem medo desse preconceito, porque parece ser tão cool você ser progressista. É bonitinho. Né? Che Guevara e revolução, né? Mas o que você fala para quem... Às vezes, a gente fala para um público da regional, né? Para um público que é de igreja. E a gente tem um público também dentro desse público da regional que são adolescentes. Entenda um negócio. Estão na escola ainda, né? Ou faculdade. Entenda um negócio. Paulo terminou preso. Eu não vou te dizer que a coisa vai ser fácil. Eu não vou te dizer que a coisa vai ser fácil porque ela não é. Né? Quantos, né, cortaram o pescoço decapitaram prenderam outro. Ficaram de cabeça para baixo, apóstolo Pedro, meu xará. Então, né? Vai ser fácil? Não vai. Mas o Olavo falava outra coisa, que o grande revolucionário, o grande rebelde, não é o cara que concorda com os amigos e fica contra os pais. Mas o grande rebelde de hoje em dia é o adolescente que concorda com os pais e fica contra os amigos. Muito bom, muito bom. Então, a dica para quem quer fazer a diferença nesse campo político-cultural, primeira coisa, estudar. Fundamentar a sua opinião. Montem grupos de estudo, de debates. E hoje está tão fácil. Você tem acesso à informação. É óbvio que tem que filtrar de onde você tem esse acesso, claro, né? Mas você tem esse acesso, isso existe, né? É diferente de...
poucos anos atrás, diferente de 15 anos atrás. Não, na nossa adolescência, cara, era muito difícil você encontrar alguma obra numa livraria, né? Hoje tem a Amazon, hoje tem diversos sites que vendem livros e autores e muita coisa na internet, pesquisa. Aham. Esses influenciadores protestantes, eles têm livros, Sim. têm livrarias, né? A Campanholo tem livraria, o Nicolas tem livraria, né? Os cristãos que são maravilhosos e merecem ser acompanhados, o Ítalo Marcilli, não sei se aqui é um psiquiatra que eu acho brilhante. Também tem uma livraria onde eles indicam conteúdos, indicam listas de livro. Sim. Se a pessoa tiver dúvida, pode ir no meu direct, eu adoro conversar sobre isso. Dou várias dicas vai também. estar aqui embaixo, inclusive, redes sociais do Jimmy também, para você estar acompanhando, né? E uma pergunta que fica, possível um cristão estar na política? E essa pergunta eu faço para você porque a gente conhece, admira e gosta da pessoa do prefeito Fabrício, né? Você acompanha dia a dia. E aí eu te jogo essa pergunta, você como coordenador de gabinete ali, da comunicação, né, do gabinete. É possível um cristão estar na política sem se perder? É necessário um cristão estar na política, mas tenha paciência. O prefeito, ele foi candidato a vereador uma vez, ele perdeu. É uma das histórias disso, é uma história que me inspira. Eu acho que o jovem, ele deve acompanhar essa história para se inspirar. Ele foi vereador e perdeu. Ele foi candidato uma vez a vereador, venceu. Foi candidato a deputado federal, aí ele perdeu. Aí depois ele foi vereador de novo e venceu de novo. Aí ele foi vice-prefeito e perdeu. Aí ele foi deputado federal de novo, perdeu. Foi vice-prefeito de novo, perdeu. Aí foi deputado federal, ficou como primeiro suplente, assumiu, sabe, por 30, 40 dias. E aí hoje ele trilha esse caminho aí, né, com o prefeito. E o que mais me admira nele é que esse ano era pro prefeito, né, ser candidato ao governo do estado. Me lembro muito disso. E Todo ele mundo torcendo por isso aqui na região. entendeu que não era o momento. E ele retirou a candidatura de uma maneira tranquila, serena. Mas o que é mais inspirador, e ele nunca parou de seguir o propósito dele. Ele nunca parou de servir o próximo. Sim. Ele escolheu políticos para apoiar, porque acredita que ele acredita. Ele seguiu trabalhando, seguiu cobrando para que a cidade funcionasse. Ele poderia muito bem, já estou no meu segundo mandato mesmo, valeu, um abraço e tchau. Mas ele seguiu firme e ele vai continuar seguindo. Até o fim, né? A política precisa de homens posicionados, mas toda a esfera da sociedade precisa de homens posicionados que não baixem a cabeça. Nós precisamos de professores, urgentemente de professores. Na faculdade, nas escolas, precisamos de advogados, de médicos, de N coisas. A gente precisa. Né? Hoje eu faço mentoria para um cara que vai ser candidato a desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é importantíssimo para as leis do estado, né? Só você vê hoje, o governo que está aí hoje acabou de derrubar a lei que proibiu o aborto. Então hoje o Brasil praticamente tem um aborto assistido, autorizado de novo. Isso é um absurdo. E a gente precisa de pessoas no judiciário. Hoje eu mentoro esse cara, ele vai ser candidato a TJ, quem vota são os advogados do OAB. Então nós precisamos em todas as esferas. Sim. Todas. E é interessante isso, porque normalmente uma pessoa que está nos assistindo entende missão só no campo eclesiástico. Exato. O que é extremamente importante e realmente essa agência de salvação é a igreja. O que o hospital não consegue produzir, o que nenhum outro lugar consegue produzir. Porém, quando a gente estiver só em uma área, aonde o que o Martin Luther falou, né? O que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Ou seja, quando aquele que tem os princípios se ausenta, né? Então vai ser um campo fácil de domínio, fácil do inimigo. Né? Entenda uma coisa, nós somos a maioria.
Uhum. Mas uma maioria acuada Uhum. pelo grito dos maus. Sim. O Sim. cristão é a maioria. Se você somar pessoas católicos Uhum. Com e certeza. evangélicos, e você, sei lá, subtrair os teólogos da libertação, que não é um papo pra agora, Sim. mas é que eu fico um pouco irritado com essa gente. É facilmente irritável. E ainda assim, não somos a maioria. Sim, sim, é verdade. É verdade. Então, ponto principal. Se você é médico, usa isso como uma missão Amém. de vida. Com Se você certeza. é professor, usa isso como uma missão de vida. Jornalista, todo o campo. Artista, precisamos de muitos artistas, né? Precisamos fazer um coletivo de arte, né? Para realmente impulsionar obras, né? Que possam glorificar o Criador, mas também levar pessoas a uma conscientização, uma educação, né? E para finalizar, eu sei que Eu ficaria 3 horas batendo eu ia papo falar sobre isso isso agora, aqui. porque Eu tava eu muito creio feliz. que a gente poderia ter um podcast para falar só sobre cultura. Maravilhoso. Um podcast para falar só sobre política, que é Maravilhoso. uma dúvida tamanha, Maravilhoso. né? E tá todo mundo assim ainda nesse frenesi, né? Eu creio que o gigante acordou. Lembra do gigante acordou? Sim. Eu acho que o gigante acordou mesmo e ele precisa fazer alguma coisa, não só, né? Então, só sobre política, outros só sobre comunicação, né? Eu creio que ficam aí abertas já Eu já tô me possibilidades. convidando. Já Isso, pode me ficam agendar que eu abertas venho aqui. as próximas abas, né? Mas por conta do nosso tempo, eu tenho uma última pergunta para você. Você hoje é um tubarão na comunicação, Opa. né? Tanto por aquilo que você já produziu, mas por a sua função atual, né? Então, na sua empresa, no gabinete do prefeito e tudo mais. Hoje, qual dica que você dá para uma pessoa ser um tubarão na área de atuação dela, onde Deus a chamou para hoje? Irmão, estuda. Pronto, pega livro, vai ler. Fundamenta, né? Vai ler. Um dos livros mais incríveis que eu já li, que eu li ano passado. Ele é muito simples, é do técnico do Palmeiras. É o Abel Ferreira. Que ele transcreve todo o passo dele e por que ele montou um time multicampeão. Eu adoro ler livro de técnicos campeões de clubes, porque a filosofia desses caras é vencedora. E eles contam as dificuldades por trás disso. E ele falou que a primeira coisa que ele obrigou os atletas dele é a ler um livro por mês. Eu vi isso. Então, cara... completamente fora da curva, né? Ele falou, leiam. Se você é um empresário de um restaurante, ou é lei culinária, ou vai, quem sabe, assistir MasterChef. O Abel Ferreira foi o técnico que instruiu os jogadores a guardar 30% do que ganha? Foi ele? Ele fez a educação financeira. Né? Eu não sou um especialista em finanças, mas, cara, ele mandou ler. Então, se você é um dono de um restaurante, leia, consuma conteúdo sobre isso. Faça o seu melhor nisso, estude. Né? Se você é um gestor de tráfego de rede social, se você é um comunicador, se você é um cantor, se você é pastor, né? Tá cheio de livros de pastores maravilhosos, né? O Bispo Rodovalho tem livros excelentes. Tá faltando teu pai, já que ele não tá aqui, para ele escrever um livro. Eu estou intimando em rede mundial. Posso falar uma coisa? Eu vou abrir meu coração aqui? Pode falar. Eu já dei ideias, títulos de livros, formas de se escrever um livro para que tem um tempo assim, né? Tanto que nem conseguiu estar hoje aqui, né? Mas já mostrei para ele, falei, faz assim, ou então assim, ou lança dessa forma, faz mais fácil aqui e tal, de testemunho, de pregação, de conselho, não sei o quê. Rapaz, tá com ele. E esse ano ele completa 50 anos de idade. Falei, usa esse E ainda usa camisa xadrez, né? Ainda usa camisa de surfista. Não, ontem eu jantei com ele. Eu falei, rapaz, essa camisa aí, olha, tiozão, né? Mas se você também tem esse clamor por um livro do Bispo Cristiano, vai agora na rede social dele, pega o último post dele e fala, cadê seu livro, Bispo Cristiano? Cadê seu livro, Bispo? Bora fazer essa campanha, vamos subir isso. Porque eu falei para ele, eu vou lançar o meu, eu vou escrever o meu.
Independente se você escreveu ou não, mas escreve logo, vai ser mais legal fazer depois de você. Com certeza. E um último passo, né? E se você me permite, eu sei que o tempo está acabando, mas essa prova de que a gente precisa de cultura para manter o conceito. Uma das coisas que mais me mantiveram na igreja foi a mensagem que a arte passou para mim, que é a sua música. Sobre fazer a comunicação como arte, a comédia como arte. Essa música, ela é playlist do meu Spotify até hoje. Uau, Desde o tempo que eu entrei na igreja até hoje. Já passou por vários arranjos diferentes. Desde aquele arranjo de karaokê que você fez a primeira vez, né? Tô brincando. Brincadeira. Mas a letra conversa muito comigo. E às vezes, cara, quando eu tento entender o que eu preciso fazer na minha vida, eu ainda escuto essa música. E não estava combinado isso, isso é verdade. Legal. Então, no final de dica, cara, estude, leia. Se precisar fazer, a gente precisa mais de comunicadores que entendam o princípio da verdade. Uau, muito bom. Igrejas, contem comigo. Se precisar, vamos fazer um seminário para falar de comunicação, para falar de cultura, lista de filme, de livro. Né? A cultura hoje, eu respiro cultura. Então, o que as pessoas precisarem, as igrejas precisarem, contem comigo pra gente, de alguma forma, mudar o panorama da sociedade. Mas estudem e consumam coisas de valor, conteúdos de valor. Esse é o princípio de todo tubarão. Que é isso, hein? Muito bom. De forma prática, então, monta a tua lista de livros desse ano. Quantos livros? Pelo menos um por mês. Aí você já pode se tornar um jogador do Palmeiras. Eu vi que estão saindo um pessoal, né? Talvez precise de mais gente aí, né? Então, se você ler um livro por mês, manda seu currículo pro Abel. Pro Abel Ferreira que você pode se tornar jogador. E se você investe seu dinheiro, ainda assim, agora com certeza vai ser o ponto esquerdo ali. Mas olha, muito obrigado, Dinho. Obrigado você. Que coração, que conteúdo mesmo. Eu vejo que também vem como fora da caixa. Porque é extremamente importante, pouca gente está falando sobre isso. Então, pelo menos no nosso meio, posso dizer. Então, muito obrigado mesmo por sua generosidade de vir para cá, de aceitar esse convite prontamente. E eu pude me vingar de você. Você já me entrevistou algumas vezes, agora eu pude te entrevistar, realizar meu sonho. Cara, quando você quiser, quando o bispo quiser. Agora eu quero gravar um com o bispo. Boa, é isso aí. O próximo bispo tem que ser com ele. Tem que ser com ele. Cara, então aqui um brinde. O meu ainda tem um gole. O meu também não, mas obrigado. Sharkcast, toda quinta-feira. Até a próxima. Deus abençoe.